Eu sou a Amanda, esse é o Tempero de Bruxa e hoje não é live, sim um vlog muito especial. Quem me acompanha nas redes sociais já viu um spoiler, porque eu coloquei nos meus stories do Instagram o processo da minha tatuagem nova, que foi dedicada à deusa Gaia, e um projeto lindíssimo que todos vocês amaram e estavam curiosos de saber quem era o artista responsável pela criação daquela arte. E o vlog de hoje tem esse objetivo, apresentar para vocês o grande tatuador, vocês acompanharem também um pouquinho do processo da tatuagem, o passo a passo de todas as sessões, e a gente ter um bate-papo falando sobre a importância da tatuagem, simbologias envolvidas, todo um processo. Então, hoje eu tô aqui com o Néias, que é o responsável pela criação dessa tatuagem. Olá pessoal, eu sou o Néias, eu sou tatuador há mais ou menos 25 anos, tatuei já milhares de pessoas. Trabalhei em alguns dos estúdios mais importantes, mais famosos da cena aqui no Brasil, né, com vários dos maiores tatuadores, e através desse aprendizado eu montei o meu espaço aqui para trabalhar da maneira que eu julgo o que é o melhor para mim, assim, trabalhando com exclusividade sobre cada cliente, sobre cada ideia, trazendo todos esses arquétipos simbólicos para o trabalho das pessoas, normalmente eu atendo apenas um cliente por dia para conseguir dar enfoque nesse projeto assim de uma maneira mais pessoal, né? E eu trabalho com vários estilos, oriental, realismo, coberturas. E por falar nas coberturas, essa tatuagem que vocês vão ver hoje aqui não é a primeira que eu fiz com o Néias. Na verdade, foi uma cobertura que eu fiz com ele 10 anos atrás, então faz bastante tempo. Eu tinha minha primeira tatuagem feita na perna, nessa daqui, no caso na minha perna direita, e eu fiz uma fada voando no céu à noite. Inclusive, poucas pessoas sabem dessa minha tatuagem, né? Porque é um lugar que não aparece muito nas lives, vocês me veem sempre da cintura pra cima dando as aulas. Mas foi uma tatuagem que eu tive um problema na cicatrização dela. Ela formou uma casca muito grossa, perdeu muita tinta no processo, e o resultado não ficou bonito. E eu carreguei ela, assim, por muito tempo, mas sempre desejando fazer uma cobertura. E na época, eu tinha visitado vários estúdios, e a maioria dos tatuadores falava pra mim ou fazer um laser e clarear a tatuagem, ou simplesmente cobrir com alguma outra coisa, mas que provavelmente deveria ser um trabalho muito dark, muito pesado, pra dar conta de cobrir o tamanho que é a minha tatuagem e as cores que ela tinha. E não era o que eu desejava, eu realmente queria uma reforma, eu gostava do desenho, até hoje, amo ele. E eu queria uma maneira de eu manter o desenho, mas dar uma nova vida a ele. E como o Néias falou, na época ele trabalhava em um desses maiores estúdios aqui de São Paulo, e uma amiga minha me recomendou, porque tinha visto que o estúdio era muito bom, tinham tatuadores maravilhosos, ela falou, Amanda, vai lá, pode ser uma alternativa pra você. E quando eu fui, me apresentaram o Néias olhou, pegou uma caneta, posso? Desenhou, olhou pra mim, eu consigo, vamos. Mas ele passou uma confiança, foi tão grande. Aí ele mostrou os trabalhos de cobertura, tudo. E eu falei, então, vamos. Foram 2 dias que a gente fez, foram 2 sessões. E ele conseguiu resgatar a minha fada do outro mundo, porque eu achei que ela não tinha mais solução. E hoje em dia tá lindíssima, ele fez vários outros detalhes, reformou a asa e o vestido. E na época a gente desenvolveu uma amizade muito bonita. Você contou da Ritinha, eu contei sobre os filmes da Sininho, né, que eu sou fã, tá? Eu confesso, vocês sabem disso. E eu conheço tudo da Sininho por causa da minha filha, né, que ela também é fã. Exatamente, a gente ficou trocando muita ideia na época. E aí depois você saiu do estúdio, foi pros outros, continuou a carreira. E eu, na época, nem tinha o tempero de bruxa, não sonhava ainda em trabalhar com bruxaria. Anos depois, a gente se encontrou de novo nas redes sociais. Isso, foi esse ano, inclusive, né? Eu te acompanhava ainda no Facebook, mas no Instagram eu encontrei teu perfil esse ano. Sim. E aí foi quando você, caramba, Amanda, quanto tempo? E a gente começou a conversar. Exatamente. E você comentou que estava com esse projeto especial. Sim. Como eu estudo filosofia, né, maneira clássica, assim, e eu estava desenvolvendo algo que já nessa época, assim, da cobertura, por que geralmente as pessoas pensam em cobertura algo pesado? Porque eles querem esconder o que está embaixo. E, na verdade, você tem que mudar a forma das pessoas enxergarem aquilo, né? Porque, de fato, o que nós enxergamos é o que esse veículo que a gente usa, ele capta alguns sentidos e mostra para o nosso eu observador uma referência do que deve ser aquilo. Então, na verdade, o que a gente enxerga é uma ilusão
que os olhos trazem e o cérebro interpreta, uma interpretação. Então, quando você consegue criar a ilusão correta em cima daquilo que você quer transmitir, você consegue mudar sem ter que cobrir. Então, é só você alterar os aspectos ali para você conseguir chegar naquilo que você queria demonstrar antes. E aí você não precisa fazer essa cobertura pesada que todo mundo acha que tem que ter, né? Que todo mundo acha que precisa. Isso, e aí, dentro desse tipo de pensamento, essa linha de pensamentos assim, eu venho buscando uma maneira gráfica, que a tatuagem, na verdade, é uma comunicação não verbal. Você tem que demonstrar aspectos de personalidade, sensações, tudo de uma maneira gráfica. Você não pode escrever na tatuagem que ela representa, né? Então você traz um contexto simbólico dentro de pessoas que têm uma certa iniciação nesses conhecimentos, assim, no caso de vocês da bruxaria, algumas pessoas de ocultismo, eles vão identificar fatores, como a gente fez, né, na Gaia, com o globo terrestre, as plantas, os animais e tal, a gente consegue definir o que é aquilo. Só que não é só isso, assim, para quem não conhece da simbologia, eu gostaria de fazer algo que as pessoas olhassem e sentissem uma sensação, assim, de aconchego através da arte, olhasse e sentisse algo bom, assim, de admiração, falou, nossa, que legal isso. Então eu fui buscar uma questão de paletas de cores, estilos de cores que transmitem as sensações que eu desejo, e também afinar esse sentido artístico em como transmitir a informação, né, através, um caso que eu sempre uso, um exemplo que eu sempre uso, assim, por exemplo, se você não conseguir definir com palavras o que você quer transmitir, você não vai conseguir de maneira gráfica. E aí eu sempre penso em como que eu vou, se eu tivesse que comunicar verbalmente com adjetivos aquilo que eu quero descrever, como que eu faria? Eu uso sempre o caso clássico da pena e da pedra. Se você vai descrever uma pena, como que você fala? Você fala suave, leve, né? Você imagina isso. Então você tem que trabalhar com linhas suaves, mais curvas. Se você comunica uma pedra, é duro, pesado, então você tem que colocar umas linhas mais grossas. Então, se você fizer uma pena com linha grossa, ela não vai ser suave, então ela não vai ser uma pena. Não vai passar aquela sensação de fluidez, de leveza, de harmonia. Exatamente. E aí eu busquei todo esse processo gráfico de interpretação de imagens, e todo esse processo simbólico, e estou desenvolvendo esse projeto que é a tatuagem vintage que eu falo, né? Que, em geral, assim, usa uma paleta de cores específicas que eu criei. E não só tatuagens coloridas, existem alguns aspectos que, com tatuagens no estilo mais preto e cinza, sombreado, né, que a gente fala, também consigo atingir esse aspecto vintage, assim, né? E como eu estava pensando nessa parte mais espiritual da coisa, como nós falamos, assim, esse processo de plantar essa semente da ideia da tatuagem vintage no outono e florescer ela na primavera, e a gente se reencontrou bem logo que eu pensei nesse projeto, eu falei, nossa, acho que é o universo trazendo a Amanda, assim, para a gente florescer esse projeto juntos. Aquela sincronicidade do universo. Exatamente, e a sua tatuagem foi a primeira que eu fiz com essa intenção, com esse projeto, com essa estética. O que tem todo um simbolismo, porque vocês vão ver ao longo do vídeo, né, o processo da tatuagem, o Neias me ajudou a ter mais uma devocional a Gaia. Então é mais uma representação da deusa Gaia que eu carrego comigo. E dentro dos mitos gregos, a primeira a surgir do caos é Gaia. Sim. E ela traz a base para que tudo possa prosperar, florescer, germinar. Então ela ter sido a primeira foi simbólico e muito bonito. Sim, sim. Foi o universo preparando tudo, com certeza, né? De você estudar filosofia na Nova Acrópole ajuda muito na maneira como você tem uma visão.
acerca da criação das tatuagens, da elaboração da arte, do desenho, independente de crença ou religião, Sim, né? sim. Porque isso é algo que aqui no Tempero de Bruxa, eu sempre falo muito pro pessoal, eu trago a bruxaria como a bruxaria natural. Existem diversas vertentes, né, que eu trago no canal, é a bruxaria natural, que é considerada uma prática e um ofício. Então a pessoa pode aliar a bruxaria à sua espiritualidade, representando aquilo que é sagrado e divino pro coração dela, da maneira que ela se identifica. Então, através dos seus estudos de filosofia, eu entendo que você consegue criar artes e trazer essas representações para qualquer fé. Sim, sem Então, dúvida. qualquer pessoa que deseje criar um projeto, fazer um desenho, você consegue trazer esses aspectos e, ao mesmo tempo, unindo a filosofia, todo o conhecimento de simbologia para a criação daquele desenho. Exatamente. Mesmo porque, às vezes, as pessoas vêm até... às vezes acontece o processo reverso. A pessoa vem com um desenho que não tem um significado e a gente começa a conversar e tem um lance que rola muito na... Acho que se eu empacar um pouco dá para cortar, né? Na... É o Bruno. A gente faz um processo reverso. Às vezes a pessoa vem com uma imagem e aí eu Às gosto... vezes uma imagem que ela viu na internet, Isso, que ela não... achou que ela achou bonito. bonita. E às vezes nem tem um significado para ela, né? A princípio. E aí eu sempre reservo um horário tranquilo, gosto de sentar, conversar com a pessoa antes, tomar um café. E aí a gente usa eu gosto é algo parecido com o que a psicanálise chama de escuta flutuante. Você vai ouvindo coisas e lendo nas entrelinhas, assim. De repente você descobre que às vezes aquela imagem tem uma representação muito forte com o que aquela pessoa vive ou o que ela já viveu. Então, de certa forma, de maneira inconsciente, às vezes a gente acaba buscando arquétipos para traduzir naquele momento. E às vezes a pessoa vem com um ideal e não consegue traduzir o que ela quer. E como a tatuagem tem esse lado artístico, esse lado simbólico, a filosofia me ajuda a buscar uma maneira de traduzir isso, né, através dos mitos, das histórias, e, de certa forma, dessa maneira de interpretar, porque às vezes a pessoa não consegue achar o adjetivo correto para expressar o que ela quer imprimir na pele, e através de todo esse conhecimento que a gente tem de filosofia clássica, acaba aflorando isso de uma maneira mais fácil. A gente acaba guiando a tatuagem por um caminho que às vezes a pessoa nem percebeu que era o que ela queria, às vezes ela vem com uma ideia e no meio do processo a gente muda o processo gráfico ali mesmo, mas com o mesmo ideal da pessoa, de uma maneira gráfica, artisticamente falando, Sim. mais bela. E que vai representar realmente a energia daquele arquétipo, daquela força que ela queria. Exatamente. E de uma forma única, porque Exatamente. Fica um desenho totalmente personalizado. Sim, sim, sempre assim, mesmo se eu for tratar o mesmo tema em pessoas diferentes, vão ser diferentes, porque também, além de todos esses fatores, eu levo muito em consideração a anatomia do corpo, onde vai ser, se eu for fazer essa tatuagem no braço, ela vai ser de um jeito, no antebraço vai ser de outro, na perna vai ser de outro, porque eu vou levar sempre em consideração a anatomia e esse encaixe, porque tem que fluir com o corpo, ela tem que estar ali e você tem que perceber que ela faz parte de você, não pode ser aquele negócio que não combine com o corpo, com você. Entendi. E na criação das artes, você, por estudar até filosofia e várias escolas que a gente tem iniciáticas, você já pensou ou levou em consideração, por exemplo, a posição de uma tatuagem em relação a algum chakra, um centro de energia, de alguma forma que ela, que nem você falou, ela fique fluida para que essa energia percorra o corpo da pessoa? Isso já veio na sua mente de alguma forma? Olha, em relação aos chakras, não, nunca pensei nisso, porque normalmente as posições deles não Sim, porque se alinham com braço... isso, mas sempre oriento assim em relação à força que a imagem traz, né? Por exemplo, se você for fazer uma composição de braço, você tem que levar em consideração que esse espaço, que é o maior, que é o espaço mais alto e mais digno, tem que ter o personagem com a força maior. Então, é levar essas considerações. Nós temos pontos positivos e pontos negativos. Não seriam bem negativos, seriam como se fossem polos de bateria. Porque hoje a gente pensa assim, o positivo e negativo leva para um lado pejorativo, né? Mas, na verdade, geralmente, o lado superior direito é sempre o lado que tem a positividade de energia maior, né?
Se você vê assim, arquetipicamente falando, as imagens de reis e rainhas, eles têm cetro geralmente nesse quadrante. Você nunca vai ver uma Nas imagem de uma cartas de rainha assim. tarô. Geralmente é aqui, entendeu? Isso. Então, esse fluxo energético também você pode usar para o bem ou para o mal, né? Existem as composições que aí você vai fazer de uma maneira negativa, né? Não no sentido ruim, mas de um outro fluxo de energia. Sim. Mas, normalmente, a gente sempre tende a levar em consideração isso, né? Isso é um cuidado muito especial que você tem. Sim. Que é algo que eu já conversei com o pessoal aqui. Eu tenho um outro vlog de uma outra tatuagem que eu fiz, que no final do vlog eu dei algumas dicas para as pessoas, assim, se você deseja fazer uma tatuagem mágica, né, então quais cuidados ter? E um dos cuidados que eu trouxe naquele vlog era a escolha do artista. Porque eu falei, não é qualquer pessoa que compreende o simbolismo que existe por trás de um desenho mágico. Sim. Então, inclusive, proporções. Se você vai fazer, que nem eu tenho um pentagrama tatuado, a proporção exata de um pentagrama, um desenho de uma runa, um traço torto, ou fora do lugar, ou inadequado de alguma maneira, ele vai interferir na energia daquele símbolo e como ele vai estar gravado. Exatamente. A mesma coisa os símbolos de deuses, que nem você falou, todo esse cuidado que você tem, esse conhecimento da filosofia no momento de criar a arte, eu acho extremamente importante para quem, como aqui no canal, né, o pessoal que me acompanha, bruxas e bruxas, que desejam fazer uma tatuagem com uma simbologia mágica. Tanto de divindades, quanto de entidades, ou de símbolos mesmo que são sagrados por caminho de cada pessoa. Porque existe todo um carinho e um respeito e uma devoção em cima daquela energia. E não é qualquer artista que compreende isso. Existem pessoas que têm trabalhos lindíssimos, Sim. mas que, energeticamente falando, eu sinto que eles são um pouco vazios, porque não houve esse cuidado na criação. Às vezes não é nem a pessoa que não tem a vontade de fazer isso, mas esse tipo de conhecimento ele não está aberto a todas as pessoas, né? Se você não sintonizar nisso, eu acredito que essas energias com as quais a gente trabalha são frequências vibracionais, né? Se você observar, você nunca sintoniza na vertical, né? A vertical é o que representa o mundo manifestado, né? Uhum. Então, se você busca manifestações de arte simplesmente pela estética, você está sintonizando na horizontal. Quando você sintoniza na vertical, que é você se abre para o idioma que o universo fala, você começa a enxergar isso. Então, é por isso que se fala sobre ocultismo. Não é como muita gente pensa que é coisas do demônio, essas coisas assim. O oculto, ele está na cara de todo mundo, assim, mas de certa forma oculto. Só algumas pessoas conseguem enxergar. Então, às vezes a pessoa não está sintonizado com esse tom vibracional do universo, né? Por isso que a gente fala que é o ocultismo, né? Ocultismo, ao contrário que muitas pessoas possam imaginar, não tem nada a ver com questões demoníacas, de baixa frequência energética. O ocultismo é você revelar, né, o seu inconsciente, tudo que todo mundo está de frente com aquilo, mas não está enxergando, né? Você olhar para uma coisa e você enxergar é diferente. Sim. É um mundo completamente diferente. Eu trago isso muito pro pessoal quando eu faço as lives de bruxaria natural e principalmente as lives de conexão com Gaia, que é essa que eu entro mais em profundidade com temas ligados à natureza. E eu falo para as pessoas que a mãe natureza está presente em todos os momentos e com ensinamentos, mas a gente precisa estar com os olhos abertos para receber esses ensinamentos. Uma pessoa que olha para uma árvore, ela vai enxergar aquilo que a mente dela está preparada para ver naquele momento e que ela está sintonizada. Exatamente. Já outra pessoa que trabalha com bruxaria e com magia, e que está sintonizada a uma outra frequência, quando ela olhar para aquela mesma árvore, ela vai ver algo completamente diferente. Exatamente. E absorver ensinamentos que estão à vista de todos, mas ela vai conseguir compreender eles com maior profundidade. Sim. Existe até várias sociedades iniciáticas usavam, de certo aspectos diferentes, o
que a gente entende como o olho que tudo vê, Uhum. na verdade os egípcios tinham o olho de Horus, né? Isso, Uma referência à glândula pineal, né? exatamente. Se você olhar, nos egípcios eles têm 2 olhos, se eu não me engano é Horus e o outro é de Osíris. Isso, E que é um o tem a olho pupila direito. aberta e um tem a pupila mais fechada, que é para entrar a luz mundana e a luz oculta. E aí quando você entra em processo de tentar descalcificar a glândula pineal, que ela está meio que, quando você não usa alguma coisa, ele atrofia. E quando você começa a usar, você começa a enxergar cada vez mais. É aquele processo, se falar para você, começa a prestar atenção nos carros vermelhos que você vê na rua, você vai começar a enxergar vários. Se não falar nada, você não vai enxergar nenhum, porque você começa a se atentar àquilo, né? Aquilo, exatamente. Depois pesquisem por curiosidade o formato do olho de Horus e o formato da glândula pineal, que é exatamente o igualzinho mesmo. E processos de descalcificar a pineal existem vários, né? A própria bruxaria tem, práticas de meditação, enfim, até plantas de poder. Mas entrando até nesse assunto, eu tinha uma curiosidade de te perguntar isso. E aí a gente entra na minha tatuagem mesmo para falar pro pessoal a simbologia dela. É uma dúvida muito comum que eu recebo toda vez que eu comento das minhas tatuagens devocionais que eu fiz em dedicação à deusa Gaia, que eu carrego essa energia comigo. As pessoas passam a ter um pouco de medo de, às vezes, tatuar um símbolo ou uma força e carregar essa energia consigo. E eu percebo que algumas pessoas depois se arrependem e até tentam fazer uma cobertura daquele símbolo. Como que você enxerga isso? Até mesmo com os conceitos da filosofia. Sim, sim. Olha, depende do tipo de símbolo. Se você trouxer um símbolo ou um arquétipo, são coisas diferentes, né? Por exemplo... Até legal explicar para o pessoal. Sim, se você trouxer um símbolo. Porque normalmente, voltar um pouco assim, dizem que o hebraico foi construído a partir da flor da vida. Aquele símbolo cheio de círculos, assim, tal. Então, quando você escreve algo, você está produzindo um feitiço, uma magia, algo assim, né? E esses símbolos milenares, eles foram grafados, escritos assim, por pessoas com alto poder. Então, aquilo foi transmitido, é a grafia de uma vibração, vamos colocar assim. É como, por exemplo, o Om. Sabe aquele que parece um 3, tal, muita gente tatua? Aquilo ali é a expressão, tem gente que fala que é a expressão do universo, mas pelo que eu entendo dos hindus, assim, aquilo é a grafia daquela verbalização. Om. E dizem que isso é o tom vibracional de Deus, do que a gente entende como Deus, né? Então, quando você carrega um símbolo assim, você está carregando, como se você colocasse lá, o hertz de Deus, do tom vibracional de Deus é 325, vamos supor, só para exemplificar. Você está escrevendo isso, só que o universo você está escrevendo para o universo que você tem aquilo com você. Agora, por exemplo, se você desenhar como você fez a Gaia, por exemplo, assim, você só vai carregar aquilo se você trouxer essa intenção, entendeu? Sim. Se você trouxer a intenção de fazer, você pode fazer qualquer rosto feminino, aí você vai mais da sua intenção, de como você vem, da energia que você coloca naquilo, do que o desenho em si. Entendi. Eu penso mais ou menos assim. Eu tenho uma história até de um cara, uma baterista, pode contar? Uma banda? Pode. Que acho que eu não vou citar o nome, eu cito o nome, é melhor não, né? Que ele fez uma tatuagem no antebraço de um demônio segurando um feto pela cabeça e enfiando uma estaca, matando o feto. É um demônio matando o feto aqui. E na gestação da primeira filha dele, ele teve complicação no parto. Na parto não, teve complicação na gestação. E aí ele voltou, né, foi um tatuador de Nova York, um cara, foi o pioneiro nesse estilo de tatu, assim, né, de tatuagem darks, assim, né, e ele voltou lá para cobrir. Tatuar, minha esposa está tendo problema no parto com a minha filha, na gestação com a minha filha, eu quero tirar isso de mim. Aí ele olhou bem para ele e falou assim, cara, eu não vou cobrir isso. E se outro tatuador fizer uma outra tatuagem, você nunca vai tirar isso de você. Você escolheu isso para você. Você trouxe isso para você. Foi ele que deu poder ao símbolo, intenção ao símbolo. Então, assim, quando você
assim como quando você fala, quando você pensa, você traz aquilo para sua vida, né? Aí sim, quando você tem uma intenção, aí sim você coloca. Pode ser que depois você mude de ideia, mas você trouxe aquilo para sua vida. Isso é muito importante. É. Porque eu já vi algumas pessoas, por exemplo, ela tatuou uma fênix. Uhum. E aí a pessoa fala, nossa, agora eu vou estar passando por eternos ciclos de morte e renascimento porque eu tatuei a fênix em mim. Sim. Tá. Mas ela vai passar por isso se no momento em que ela tatuou aquele símbolo, a intenção dela era trazer aquela energia para a vida dela. Até a fênix tem uma diferença na parte de simbologia de pinturas dela. A fênix, quando você tatua ela com tons de chama, laranja, vermelho, amarelo, é que ela está nesse processo do sentimento ruim, daquela fase difícil que você está passando e ela está se queimando para purificar. Quando você vê uma fênix toda colorida, que ela já se purificou, já passou por esse processo, e aí ela chama Ave do Paraíso. Ah, tá vendo? Quem entende, procurem tatuadores que sabem a simbologia, porque vocês têm certeza da energia que vocês estão atribuindo para o desenho. Exatamente. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso é muito lindo. E agora, aproveitando a deixa de energia, simbolismo, vamos falar um pouquinho da minha tatuagem, já que ela foi a primeira dessa semente plantada que floresceu agora na primavera. Quando você veio conversar comigo, que você queria o processo dessa tatuagem vintage para começar, quando eu comentei com você, você falou, Amanda, o que você deseja? Você me deu algumas referências de artistas, e na época você até conversou comigo, você pensa em alguma criatura mágica? E eu falei pra você, não, eu queria muito Gaia. Como que foi a visão pra você, a construção dela? Até isso que você comentou com o pessoal, o processo de conversa comigo, o que você sentiu, o que fez você a colocar ela naquela posição, com aqueles elementos, nesse processo de troca? Porque eu lembro que eu trouxe pra você muito claro que, assim, eu queria Gaia, eu queria folhas no verde, porque é a minha cor preferida, e as plantas são a minha paixão. É a parte do herbalismo que eu mais pratico na bruxaria. Sim, sim. E, de alguma forma, eu queria o globo, porque de todas as representações de Gaia, as mais famosas são sempre ela com o globo terrestre de alguma maneira representado. Ou gestando, ou abraçando, próximo dela. Mas o restante da tatuagem você foi criando a partir da nossa conversa. Sim, sim. Na verdade, o processo de criação com você foi muito fácil, né? Porque você me trouxe algo muito já pronto, assim, né? Não precisei, nossa, mas como que eu vou representar a Gaia e tal? Porque é algo que... Isso muda muito como a pessoa vem. Eu gosto que a pessoa vem, eu já até falo, eu não marco, vão ser 3 horas de tatu. Não, vem um dia com calma, vai ser um dia legal para você, não precisa marcar só a sua pele, tem que marcar a sua mente ali, tem que ser um dia legal. Então a gente vem, conversa e tal, mas com você fluiu tudo muito rápido, assim, né? Você me trouxe uma energia muito boa já, muito positiva para a gente trabalhar. E aí eu só trabalhei de maneira, aí vem a parte técnica de composição, né? Trabalhar esses elementos, colocar, ajustar eles, balancear bem sobre como colocar a Gaia, o planeta, os elementos do herbalismo, e aí eu te sugeri também um elemental, né, da natureza para representar, né? Porque a Gaia representa a manifestação aqui na Terra, né, em si. Isso. E nós chegamos, eu mostrei alguns exemplos para você, chegamos nessa conclusão do unicórnio, né? Que é puro. Eu acho que você combina bem com o unicórnio. Você tem esse poder do unicórnio, assim, de ser tão mágico e a mesma forma, assim, tão leve, tão tranquilo, que passa uma sensação boa. Acho que conversa muito com você, o unicórnio. Então veio que meio que só rolou a energia, assim. É bem tranquilo para fazer. Foi bem tranquilo. E a composição no final a gente fechou com laranja, com amarelo. Isso. Para dar uma harmonia, integrar. Isso, aí foi para fazer essa integração, né? E eu trabalhei contrapontos, assim, tons que contrastassem com os que a gente usou na tatuagem em si. Aí não teve um pensamento tão simbólico, assim, foi só um pensamento artístico mesmo, assim, porque a gente tem que levar muito em consideração o pensamento artístico também. Às vezes acontece muito da pessoa trazer uma história tal complexa, muito legal, só que aí não vai dar uma boa tatuagem. Não vai dar um trabalho artístico interessante. Então a gente tem que saber dosar muito isso, porque a gente vê muita gente estragando uma tatuagem
por querer colocar muitos elementos ou muita simbologia, que a gente fala, oh, beleza, vamos separar isso aqui a gente faz numa outra tatu, nessa aqui a gente vai trabalhar com isso, assim. Eu gosto de tudo que é criação parte do 3, né? Eu gosto muito de numerologia também. Então, geralmente a gente trabalha ali com 3 elementos, né? Eu geralmente tento trabalhar com isso, estruturas piramidais ou com o número 3, para gerar uma energia de crescimento e nascimento, assim. E no caso 3 na minha seria o globo, a Gaia e o unicórnio? Seria a Gaia, as folhas e o unicórnio. E o unicórnio. Porque o globo, de certa forma, já é a Gaia também, né? Tá dentro dela, né? Tá fazendo parte dela de alguma maneira. Isso. Arquetipicamente falando, a Gaia é a representação da Terra, né? A mãe, né? Que produz. A mãe é a que dá à luz, é a manifestação do ideal, assim, né? A mulher é um portal, né, entre os dois mundos, né? É uma coisa muito incrível, né, meu? É só a mulher que pode trazer algo para o mundo manifestado, né? Assim como a Terra traz todo o nosso sustento, tudo que a gente tem, né? Isso é lindo. E da composição, essa tatuagem faz parte do projeto. Sim. Dessas tatuagens vintage. Quais são os elementos que tem na Gaia, por exemplo, que você poderia explicar para o pessoal que faz parte desse estilo da tatuagem vintage? Sim. Vamos lá. Se vocês observarem assim, a paleta de cores que eu usei no rosto dela traz muito essa sensação vintage, né? Eu tentei trabalhar com tonalidades assim, sombras frias, sombras quentes, esse verdinho musgo que aparece assim no rosto dela, lembra muito o que se fazia de impressões há alguns anos. Se você olhar as impressões mais antigas, seriam retículas, sobreposições assim de tons, que eles tinham uma paleta limitada ali, né, para fazer essas impressões. Tentei usar isso também. Eu gosto muito do Renascimento. No Renascimento também eles usavam muito esse verdinho nas pinturas. Então, quando você olha, você consegue enxergar esse aspecto. O unicórnio também, quando eu tentei trabalhar as linhas dele, eu tentei fazer um unicórnio. Você vê que ele tem uma barbichinha, ele tem um cabelinho diferente ali. Não é aquele unicórnio que todo mundo coloca, assim, né? Ele tem alguma coisa mais de mágico. E se você parar para pensar, essas imagens antigas, esse período que a gente está fazendo, tinha uma certa magia, né? Porque tudo era diferente. Não tinha internet, não tinha aquele negócio de você descobrir tudo instantaneamente, você ia sentindo as coisas. Então, traz, de certa forma, esse processo de você lembrar de um passado que esse passado a gente esperava muito mais do futuro do que a gente espera hoje, né? Isso é verdade mesmo. É um quê muito mágico ao olhar para a tatuagem. Cada detalhe, os olhos dela, o rubor, os lábios. O próprio unicórnio em si, ele não é como as representações mais modernas que eu vejo hoje em dia, Sim. que ele é um cavalo só com chifre. É isso. Esse unicórnio não, ele é completamente mágico e especial. Sim, ele é sim. único na representação dele. E a composição foi lindíssima e eu carrego com muito orgulho agora. Essa tatuagem em mim ficou muito... Eu fico até emocionada de poder falar isso, porque sempre quis uma tatuagem muito especial. E você conseguiu me proporcionar isso. Que bom, fico feliz. Poder ser a primeira desse projeto, poder ser uma tela, fazer parte de alguma maneira agora também da sua jornada, desse projeto novo, pra mim é muito especial. Cada tatuagem a gente entrelaça a vida da gente, né? Sim. Sempre fala assim que sempre fica um pouco de perfume nas mãos de quem dá as flores também, né? Isso. Então a gente sempre faz uma troca legal, assim. É algo que pra mim é muito importante. Eu não me recordo se eu já cheguei a falar isso com o pessoal em outros vídeos, mas sempre fica um pouco de perfume na mão de quem entrega as flores, e aí no meu caso eu considero muito isso, porque eu carrego não só a arte, mas um pouco da essência e da energia também, de quem fez ela e gravou ela na minha pele durante todo aquele processo. E é um processo ritualístico, né? Tatuagens eram feitas desde a antiguidade como formas de devoção, processos mágicos, a gente trabalha dor, tudo ali. Sim. Então eu carrego um pouquinho também da essência dos tatuadores e eu escolho com muito carinho com quem eu faço. Muito importante, né? E é a segunda que eu tenho com você. Sim. Então, você é uma pessoa muito especial mesmo. Que bom, você também. Você também, com certeza. Todo esse público, tudo que as pessoas que chegam até você e ouvem o que você fala, isso é prova, né? O fruto que você traz aqui é indiscutivelmente a manifestação da sua capacidade
de transformar a vida das pessoas, né? Gratidão mesmo. E agora, depois que eu fiquei emocionada com tudo que o Neyas disse, eu também falei pra ele, eu tenho certeza que vocês também se apaixonaram por ele, pela arte, por todo o processo criativo, e eu sei que as bruxonas que quiserem fazer uma tatuagem mágica agora vão estar morrendo de vontade de fazer uma com o Neyas, assim como eu fiz, e eu já tô planejando a próxima, inclusive. Sim, em breve. Né? Já estamos conversando, então pra quem tiver curiosidade, quiser conhecer mais sobre o trabalho do Neyas e também agendar uma tatu, como é que as pessoas te encontram? Olha, pode ser pelo Instagram, meu Instagram, Neyas Tatu, ou no estúdio. Meu estúdio é o Sagrada Rosa, Casa de Tatuagens. Tem o Instagram do estúdio também, Sagrada Rosa. E a gente fica aqui na Zona Sul de São Paulo, Vila Mariana, bem na esquina do Shopping Metrô Santa Cruz, fácil acesso. E lembrando que se vocês me conheceram por esse vídeo, quiserem fazer algum projeto vintage tão bonito quanto o que eu fiz na Amanda, assim, alguma divindade, queiram materializar essa ideia, me mande a mensagem com o código TEMPERO10, que vocês vão ganhar 10% de desconto, tá bom? Quando vocês quiserem entrar em contato, pode mandar mensagem ali no Instagram mesmo, que vocês conversam direto comigo. É isso aí. Eu vou deixar depois para vocês todos os dados do Neyas na tela, também na descrição do vídeo, tá bom? Aproveitem, sigam o perfil dele, o perfil do estúdio, fiquem por dentro das novidades da Tatu Vintage, agora desse projeto que ele tá trazendo. E aproveitem também já para pensar na sua próxima tatuagem. Se você tem desejo de fazer a primeira tatuagem mágica, então já tem uma pessoa maravilhosa. Se você já tem outras, então planeje a próxima, como eu já tô planejando com o Neyas, tá bom? Então é isso, gratidão por vocês terem assistido o vídeo até aqui e um beijo!